Elevemos nosso pensamento, respirando fundo, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo nossos mentores e guias e a toda a equipe espiritual aqui presente. Que cada um de nós possa tirar nessa noite, que novamente estamos aqui reunidos para mais uma hora de estudos, de aprendizado, o máximo de proveito para que possamos usar tudo aquilo que aqui aprendemos no nosso dia a dia, na nossa família, nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Agradecemos, Senhor, e pedimos neste instante a Tua permissão para darmos início a mais uma noite de estudos. Que possamos continuar aprendendo a cada dia e que possamos continuar fazendo parte desse trabalho. Que estejamos hoje e sempre convosco. Assim seja. Assim seja. Então, temos no Evangelho a nossa leitura parou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente parou ali o Cristo, falando de Jesus depois das comparações ali com a filosofia de Sócrates e Platão. Então veio o Cristo, né? Nós já tínhamos lido o primeiro parágrafo. Então vamos continuar, já que era só um parágrafo, nós vamos ler ele do início de novo para a gente ter um entendimento melhor. Né? 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e a apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e seu próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Então a gente já tinha comentado, né, que é tido como 3 revelações, né? A primeira revelação foi na época de Moisés. O povo naquela época estava preparado para um tipo de revelação, para um tipo de entendimento, né? Então eles fizeram leis mais rígidas, interpretações de um Deus mais rígido, punitivo, um Deus mais apropriado ao povo da época, que era um povo mais rebelde, um povo mais primitivo, né? Depois disso, então, veio a segunda revelação, que foi Jesus, transformando, então, esses ensinamentos, trazendo uma nova verdade, né? Então, que Deus não era um Deus de um único povo, e sim, o Deus é o Criador de todos os povos, né? De todas as criaturas existentes no globo terrestre, e que é um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de paz, não é um Deus de guerra. Então, o povo já estava mais apto, nessa época, a receber esse aprendizado, né? Mas, mesmo assim, ele foi mal interpretado por alguns que não queriam a mudança, né? Mas tudo isso estava previsto. Se não fosse assim, ele não seria lembrado, né?
Então era uma missão que ele tinha e ele sabia dessa missão, que era necessário acontecer dessa maneira, para que mais de 2000 anos depois ele fosse então lembrado como o maior exemplo de virtude que passou sobre a terra. Depois então ele mesmo na época disse, como a gente vai ver posteriormente, que viria o Espírito de verdade e esse Espírito de verdade diria coisas que naquela época ainda o povo não estava preparado para aprender. Então veio a terceira revelação, que é o advento do Espiritismo. Então a gente ao longo das leituras aqui do Evangelho a gente vai entendendo essa parte. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ele devesse permanecer o privilégio de alguns homens ao mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus, e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Implícitos. Explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem lhes dar a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, a ciência dar o tempo de progredir. Então, como naquela época ainda até a ciência era pouco desenvolvida, né? Então era necessário esperar mais tempo. E mesmo assim, o Espiritismo, também como na época de Jesus, os seus ensinamentos, na época do Espiritismo, ele foi recebido também por pessoas que já tinham as suas crenças e não queriam a mudança, não queriam a adaptação a um novo ensinamento. Então eles receberam isso de uma forma assim até violenta, né? Teve episódios de queimas de livros, a própria Igreja Católica recebeu isso de uma forma dura. Então, tanto que ele se propagou mais agora aqui no Brasil, e do Brasil está saindo para o mundo novamente, do que na França, onde se originou, né? Justamente por esse combate que foi feito. Então a gente já viu que toda vez que vem uma ideia nova, as pessoas que querem continuar da sua maneira de pensar, que não têm uma mente aberta, ficam limitadas àquele pensamento, elas recebem essas novidades de uma forma a ser combatida e criam
toda uma sensação de conflito, né? Por não aceitarem essas novidades, né? Mesmo sendo novidades que o povo já estaria pronto para receber, leva-se muito tempo até as pessoas começarem a receber então esses ensinamentos e terem o desenvolvimento para isso, justamente porque essas pessoas que estão lá, elas não querem e ficam evitando que esses ensinamentos se propaguem com mais velocidade, né? Então a gente pode entender por que hoje a maioria dos ensinamentos está saindo daqui para fora novamente, com a mediunidade de Chico, de Divaldo, né, que foram os maiores expoentes, né, Divaldo ainda vivo, que escreveram várias obras de continuidade desse ensinamento da filosofia espírita, né? Então, graças a isso, ela continuou e foi ganhando mais adeptos, né? Por isso que eles chamam o Brasil de a pátria do Evangelho, né? Segundo eles, é daqui para fora que vai sair a expansão do Espiritismo, ganhando novamente adeptos no mundo inteiro. Porque se fosse só depender de onde nasceu, que é na França, né, esse movimento foi sufocado. Então aqui ele ganhou novamente amplitude. Espiritismo. Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte da imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então a gente pode ver, né, que ainda hoje há pessoas que não se dão ao trabalho de querer estudar e pesquisar sobre os fatos espíritas, os fatos mediúnicos, sempre aconteceram. Em todas as épocas, desde os primórdios, das ancestralidades dos povos mais primitivos, sempre aconteceu, né? Só que não se tinha uma explicação para isso. E hoje ainda tem pessoas que, embora continuem acontecendo esses fenômenos, aparições, coisas inexplicáveis, para elas inexplicáveis, elas têm aquilo lá como um fenômeno apenas e não vão atrás da explicação que já está pronta, né? É só se interessar, está tudo explicado aqui, como é que se dá isso, como é que acontece esses fenômenos, né? Mas as pessoas ainda têm isso aí como sobrenatural, né? Então tem vários, se você entrar na internet, tem vários canais falando sobre o sobrenatural, sobre câmeras captando coisas inexplicáveis, né? E eles mesmos comentando coisas inexplicáveis. Na verdade, não são coisas inexplicáveis, né? Já tem explicação. Só que para ter essa explicação você precisa estudar, você precisa se interessar sobre o assunto e você vai ter a explicação. Mas eles ainda tratam isso como uma coisa que ainda é inexplicável, né? Como se não tivesse explicação para isso já há 170 anos, que foi com o advento da filosofia espírita. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é o fruto do ensino dado
não por um homem, sim pelos espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inenumerável de intermediários. É, de certa maneira, em um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim, Então o Antigo Testamento, né, fala da época de Moisés, sobre o povo, e a gente vai analisar. Moisés era um médium também, né? Ele tinha os contatos mediúnicos e ele liderava aquele povo. Jesus também era médium, né, e também veio trazer a segunda revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda. E com o advento do Espiritismo, que é a terceira revelação, não foi um só homem, né? Não podemos dizer que foi Kardec que trouxe essa revelação. Kardec a missão dele era trazer à tona essa pesquisa, mas ele fez ela através de vários espíritos, várias perguntas a vários espíritos. Então ela é uma doutrina não de uma pessoa só, né? Como deu-se na época de Jesus ou na época de Moisés, né? Que eram eles os líderes e trazendo a filosofia e o ensinamento próprio daquela época. E na época de Kardec, então, veio para trazer então à tona aquilo que o povo já estava mais preparado e não estava na época de Moisés, na época de Jesus, que era a filosofia de como funciona o mundo espiritual, né? Mas então isso foi trazido por vários espíritos, né? A gente vai lendo aqui, a gente vê que vários espíritos superiores vieram e deram o seu testemunho, né? Através dos médiuns, mas não foi uma filosofia de um homem só, e sim de vários espíritos. assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas devolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então é por isso que a gente diz que a filosofia espírita ela veio para servir a todas as religiões. Ela não veio para ser uma religião. Ela veio para que todas as religiões incorporem a sua filosofia, os seus ensinamentos, né? Cada uma a sua religião, a sua forma. Então, isso vai se dar com o tempo, gradualmente. Não de um dia para outro, né? Mas a gente já vê evoluções em todas as religiões, buscando entendimentos, buscando explicações para coisas que ainda não tinham explicações, né? E o Espiritismo, ele é aliado à ciência, porque ele não foge às suas explicações daquilo que a ciência vem descobrindo. Tanto que a ciência vem descobrindo hoje coisas que já estavam na filosofia espírita explicando. Então hoje elas estão comprovando coisas que já estavam escritas, ditas pelos espíritos, né? Ao contrário de algumas dogmas de religiões que já estão ultrapassados, né? E que hoje não se sustentam mais porque a ciência já provou que não foi daquela maneira, né? Então a gente já comentou até sobre isso aí. E a própria criação do mundo, né, do planeta, criado em 7 dias, isso aí é uma forma alegórica, mas que muita gente acredita ainda hoje como sendo real, né? E a própria ciência já provou que não foi dessa forma.
A aliança da ciência e da religião. 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas, umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então a gente vê que a partir do momento que a ciência ela se alia à religião, ou a religião à ciência, há um caminho que se unifica, né? Então eles querem dizer aqui que a ciência não pode andar fora da linha, a religião não pode andar fora da linha da ciência, né? Porque senão ela entra em contradição. E é o que está acontecendo com grande parte das religiões, né? Então, a partir do momento que a ciência comprova e prova que uma coisa é daquela forma, e na religião você aprende de outra forma, e que vai contrariar a ciência, já não vai dar certo. E as pessoas que estão vindo, a juventude que está vindo hoje, ela está mais acompanhando a ciência, né? Então ela não vai acreditar em coisas que ela sabe que já foram comprovadamente pela ciência explicadas que não foi daquela maneira. Como que ela vai acreditar numa religião que está explicando de outra forma que a religião não, que a ciência não comprova? Então ela tem que estar aliada à religião e à ciência aliadas junto, né? E é isso que o Espiritismo veio trazer. Ensinamentos que estão aliados à ciência e que no decorrer do tempo a ciência está comprovando esses ensinamentos. Então, o que acontecia? Até pouco tempo atrás, a ciência ela parte sempre do material, né? Aquilo que é comprovadamente tocado, da onde as coisas materiais, da onde se origina do material. E o Espiritismo veio ensinar que a ciência só vai entrar em consonância com os ensinamentos, e é o que está acontecendo hoje com a física quântica, né? Que já é um termo da ciência que estuda as micropartículas. Então eles estão comprovando tudo o que o Espiritismo veio ensinando com a física quântica, né? E antes o que eles faziam? Eles partiam só daquilo que era material. E o Espiritismo ensinou que eles só iam entrar em consonância quando eles saíssem do invisível para o material. E não o contrário. E é isso que eles estão começando a fazer agora. Eles estão começando a vir do invisível, das micropartículas e mini-partículas, para o material. E antes eles só faziam o contrário, né? Eles partiam só do princípio material, aquilo que era comprovado materialmente, que se pudesse ver, né? E hoje eles já estão pesquisando de outra forma e chegando a conclusões que vai de encontro ao ensinamento espírita. Os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensino devem ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve se inteirar do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, se apoiando uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe
poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem lhe resistir em lugar de a ele se abandonar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são favoráveis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, tudo está em consonância com as leis criadas por Deus desde que tudo criou, né? Então, são leis imutáveis, essas leis não mudam, e a gente apenas está aqui e obedece a essas leis. Então, a gente vai aprendendo que essas leis, elas têm um motivo de ser e por isso elas são imutáveis, né? São leis que não mudam, são leis que sempre estão com sua função de equilíbrio no universo, né? Então, aos poucos, vai se descobrindo e vai se encaixando, né? Aquilo que a ciência vem descobrindo e aquilo que a filosofia espírita veio ensinando. Então, até haver um encaixe. Mas tem pessoas, logicamente, que estão fora ainda dessa sintonia, não estão ainda preparadas para esses ensinamentos, né? Então elas vão continuar acreditando na sua religião e até às vezes com um preconceito se negam a pesquisarem, se negam a aprenderem sobre isso, né? Que poderia agregar mais conhecimento à sua religião. Elas estão preparadas ainda para serem conduzidas daquela forma, aceitarem as coisas daquela forma, os ensinamentos daquela forma, né? Então são pessoas que ainda vão levar um certo tempo e não vai ser nessa encarnação que elas vão estar preparadas ainda para essa nova maneira de aprendizado e de enxergar as coisas com mais lógica, com mais lucidez, né? Elas não sentem a necessidade ainda desse conhecimento. Mas vai chegar uma época também em que alguma encarnação elas virão já prontas para esse aprendizado também. Já entendeu, né? Uhum. Então a gente parou então. Hoje a próxima vai ser Instruções dos Espíritos, a Nova Era. E no livro Céu e Inferno, então a segunda parte dos nossos aprendizados aqui. Então a gente está vendo sobre o capítulo 3, o céu. Então a gente está no item 14. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, a outra de importância relativa em todos os graus, concedidas aos espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se
que cada encarnado tem, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem e gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam os desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então, todos nós nascemos com um objetivo, né? O objetivo primordial é a evolução. Sempre há uma evolução. Mesmo quando a gente não acredita que isso vai se dar, pela forma como a gente vê certas pessoas agirem e fazerem coisas negativas, né? Mas até a gente viu que até nesses atos negativos há um aprendizado, mesmo para quem cometeu esse ato. Esse ato vai trazer uma consequência dentro das leis de ação e reação, e com essa consequência vai haver também um aproveitamento, mesmo em um ato negativo, e vai haver um aprendizado. 15. Todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma, na medida de suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Por toda parte, a atividade, desde a base até o alto da escala, todas se instruindo, se entreajudando, se prestando um mútuo apoio, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Assim, se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim, se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um canto do infinito que não esteja povoado, uma região que não seja incessantemente percorrido por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria. Por toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde o coloca seu grau de adiantamento. Então, embora eles não tenham se aprofundado, né, nos ensinamentos das obras básicas sobre o funcionamento espiritual da população de outros mundos, eles dizem aqui, né, que todos os mundos são habitáveis, todos os planetas, tudo que há no universo há habitação, há povos vivendo lá, de acordo com o seu grau de adiantamento ou de necessidade. Então nada é por acaso, nada existe sem uma utilidade. O que acontece é que a maioria das vezes são ocupações espirituais que nós não conseguimos perceber com nossos olhos físicos. E nas obras de Chico, principalmente, veio várias obras falando sobre isso, né? E daí as pessoas se questionam, como é que fala dos habitantes de Marte, dos habitantes de Plutão, dos habitantes desses planetas que circulam o nosso sistema, né? Planetário aqui. Já foram enviadas sondas lá e não existe vida naqueles planetas, não existe vida física, mas a vida é espiritual. Todos os planetas, todas as estrelas, tudo há uma funcionabilidade e tudo existe uma ocupação, né, de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Então não é porque a gente não consiga enxergar que não existe vida lá, né? Existe uma vida assim como uma vida aqui paralela, praticamente paralela à nossa, e a gente não consegue perceber.
Então, nós estamos aqui agora, o plano espiritual está junto e a gente não consegue visualizá-los. O lar que nós temos aqui, nós conseguimos visualizar a nossa parte, mas paralela a essa existe outra parte de construção que pertence ao plano espiritual, que é muito mais ampla que essa, e a gente não consegue perceber. Então imagine em outros planetas, né? Se a gente não consegue perceber nem aquilo que está aqui no momento junto com nós, né? Então todos os planetas, quando o Chico vinha nos seus livros falando e dando relato aqui de espíritos que estavam visitando outros planetas e dizendo como é que era a construção, como é que eram os habitantes desse planeta. Mas já foi comprovado agora pela ciência que lá não tem vida nenhuma. Como é que eles relatavam? Porque é uma vida espiritual, não é uma vida física. Então, mas tudo no universo tem um motivo, tem uma utilidade. Nada é feito sem um propósito. A felicidade se prende às qualidades próprias dos indivíduos, e não ao estado material do meio onde se encontrem. Assim é, pois, por toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes. Nenhum lugar circunscrito lhes está assinalado no universo. Em qualquer lugar que se encontrem os puros espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Então, quanto mais elevado é um espírito, mais ele vai estar em sintonia com o amor divino e mais feliz ele vai ser, né? Porque ele não pensa mais egoisticamente em si próprio, né? Tudo que ele faz e todas as suas tarefas e funções são em função da coletividade, da melhoria, de trazer um aprendizado para outros menores, para que rumem no caminho do bem também. Então as suas preocupações são bem mais sublimes do que as nossas no nosso cotidiano, que a gente a maioria das vezes está se preocupando só consigo mesmo. Então eles já não têm isso. E é esse o motivo da felicidade. É uma felicidade diferente, porque a gente tenta medir a nossa felicidade pelas coisas materiais, muitas vezes, né? Pelas aquisições. Eu vou comprar um carro novo, eu vou ser feliz. Daí compra o carro novo e diz, por um tempo até que é bom, mas não é uma felicidade, né? É uma coisa transitória. Não é esse tipo de felicidade que a espiritualidade fala. É a felicidade interior, né? É um estado de felicidade, justamente porque ela está mais próxima do amor de Deus, o amor incondicional. Essa felicidade pelo bem das outras pessoas. 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoística. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias, gostos e sentimentos. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Então aqui está falando do aprendizado no mundo espiritual, né? Então por isso que a gente já havia comentado também, né, que a necessidade da reencarnação. Por quê? Porque lá no plano espiritual o aprendizado seria muito mais lento, porque lá se agregam por vibração, né?
Então lá, mais ou menos numa colônia, vão estar pessoas que pensam daquela forma, né? Estão evoluídas mais ou menos no mesmo patamar de elevação vibratória e espiritual. Aqui na Terra, a gente tem que conviver com vários níveis de evolução, né? Moral, intelectual. Então aí está o verdadeiro aprendizado. A gente tem que saber conviver com pessoas que pensam totalmente diferente de nós, com pessoas que pensam semelhante, né? E com pessoas que pensam de uma forma ou de outra. Então aí está um aprendizado e um conflito de ideias em que a gente aprende com isso mais rapidamente. Então no mundo espiritual, essas vibrações se atraem numa colônia, pessoas que pensam semelhante. Mas lá é por um período que a gente passa lá e a gente vai estudar também, se aperfeiçoar para a nova missão realizada na próxima encarnação, seja nesse planeta ou em outro. Mas a gente vai vir e vai aprender através dessa reencarnação. Não vai ficar lá estacionado. Então a gente vai se preparar por um tempo transitório na erraticidade, que é no mundo espiritual, para novamente reencarnar em um planeta, seja aqui mesmo na Terra ou em outro, para continuar esse aprendizado, seja em forma de uma missão, ou seja em forma de provas e expiações. 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados, afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta, em maior parte, pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Mas, dos mundos focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores, para semearem aí os germes do progresso, e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida, e por vezes aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. Então, às vezes é necessário que um espírito já evoluído reencarne num planeta que ainda não está tão evoluído, para que lá ele lance um aprendizado, né? Isso então é uma missão. E lembrando aqui que mesmo nos planetas em que a gente não consegue ver a sua população, existem uma população que ela é um corpo, um perispírito, um corpo feito mais denso, embora essa densidade seja menor do que a nossa, né? Então lá também existem o mundo espiritual de cada planeta, de cada lugar. E existem as pessoas que estão numa uma densidade mais baixa, e existem os espíritos que estão mais evoluídos, de acordo com o adiantamento daquele planeta, né? Ou a primitividade daquele planeta. Então, nós aqui estamos circundados por camadas de energias e dimensões espirituais de acordo com a necessidade do nosso planeta. E assim se dá com todos os outros planetas. Todos eles têm a sua... É como se fosse assim, digamos, para a explicação mais simplificada, né? Uma cebola, né? Várias camadas
desde a camada mais densa no seu núcleo e vai indo para fora as camadas menos densas. Então, todos os planetas existem no universo, existem essas camadas mais densas e mais fluídicas de acordo com a evolução dos seus habitantes. 18. Nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios intermeditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que Nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais do que um minuto na eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre, sem vida nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis à ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando o nolo mostra no céu? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia de grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto essa doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas, que dizem, ela é verdadeira? A razão, primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma a mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha. O bom senso diz que lado está a verdade, que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência e uma voz íntima, Deus lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são as vozes de Deus que não podem enganar os homens. Então, a gente já viu também, né, que não haveria como explicar Deus se não fosse pelos ensinamentos espíritas, né? E é isso que, em resumo, quer dizer toda essa parte que foi lida, né? Como explicar com um único planeta povoado e o restante de todo o universo, composto de várias estrelas, todas elas com suas órbitas de planetas, de uma vastidão praticamente infinita, né? E dizer que só um único planeta ia funcionar tão perfeitamente com suas leis, né? Com a chuva caindo no momento certo, com o sol na distância certa que precisa para trazer a vida necessária a esse planeta, com todo o funcionamento, né? Até dos seus habitantes, do corpo humano de cada um de nós, do corpo humano de cada animal que habita, né? Com a cadeia biológica completa e equilibrada que funciona no nosso planeta. Num único planeta, várias regiões diferentes de frio, de calor,
de natureza variadas, de todas as formas, e todas elas funcionando perfeitamente. Seria tudo ao acaso? Como explicar, como a gente já comentou aqui, Deus de uma forma que a gente consiga encaixar Ele dentro de um mundo tão, ao mesmo tempo, diferente moralmente em seus habitantes, né? Com uns tão violentos, outros já pacíficos, uns honestos, outros desonestos. Como explicar Deus dentro disso? Como explicar um acidente envolvendo um ônibus levando pessoas para orar? E aonde estaria a justiça de Deus nisso? A partir do Espiritismo você tem explicação para todas essas coisas. Você sabe que a vida não é essa, que é uma passagem, é uma escola, e que a vida espiritual é a verdadeira. E por que cada um de nós vem e que o objetivo que cada um de nós busca. Então você tem explicação de onde você vem, o que você vem fazer e para onde você vai retornar. Que dizem as 3 perguntas que intrigam a humanidade, né? Mas intriga para aquele que não quer estudar, que ainda não está preparado em seu tempo ainda para essas verdades. Aquele que está e que busca, ele já tem a resposta. Né? E tem pessoas que ainda não estão ou se negam, não querem. Mas tudo existe dessa forma e tudo está de uma forma perfeita funcionando, né? Então é isso que veio falar esse trecho que nós lemos, né? Não existiria forma de explicar Deus e a justiça divina se não é pelo Espiritismo, pela doutrina que os Espíritos vieram explicar. Como se dá isso? 19. Mas então, por que Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona às forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderia desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberam, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz, de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Era sábia então e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, é justamente o que nós estamos vendo. Né?
aqui eles explicam aquilo que a gente já tinha comentado, né? Que cada coisa vem a seu tempo, né? Não adianta você querer explicar para uma criança algo de adulto que a criança ainda não está apta para entender, ela está ainda numa fase infantil, né? Está em amadurecimento. Ela não vai conseguir pegar todo o ensinamento se você quiser falar sobre uma coisa mais complicada. E assim é com o que Deus permite em cada época, né? Em cada época vem espíritos com a missão de trazerem então esses esclarecimentos, de acordo com a época em que estão aptos então a adquirirem esses conhecimentos. Como nós já dissemos, aqui na Terra não são todos ao mesmo tempo, né? Porque existe uma variedade muito grande de pessoas em graus evolutivos